Olá, sejam todos bem-vindos a mais um curso de Direito Constitucional promovido pela EJUDE. Nesse módulo falaremos sobre os princípios fundamentais que estão presentes no título 1 da Constituição Federal, ali logo após o preâmbulo, e compreendem os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. Bom, nós começaremos falando então do artigo 1º dos princípios fundamentais, que trata do seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. A palavra central aí nesse artigo 1º são os fundamentos, né? Então, os fundamentos que sedimentam a República Federativa do Brasil. Então, a partir disso, nós veremos o primeiro fundamento, que é a soberania. A partir dos fundamentos que o nosso legislador trouxe, a soberania, ela significa que o Estado brasileiro ele não se subordina a nenhum outro. E a partir disso, tanto na ordem interna quanto na ordem internacional, o Brasil ele não vai se subordinar a nenhum outro Estado. Tá? A soberania é um fundamento importante na medida em que ele assegura essa força do Estado brasileiro no tocante à sua independência. O inciso 2, nós temos a cidadania. E a cidadania, ela demonstra o compromisso do legislador constituinte com o povo brasileiro. Por meio desse fundamento, busca-se a participação da população nas decisões políticas do Estado. Em outras palavras, a cidadania, ela se refere ao direito ao voto. Mas a cidadania, ela não está atrelada apenas ao exercício do voto, mas sim a capacidade de agir enquanto cidadão. E essa capacidade de agir enquanto cidadão, ela está relacionada a várias questões. Entre elas, por exemplo, a participação em associações de moradores de bairro, a participação nos orçamentos participativos e até mesmo em projetos de iniciativa popular. Tá? Então, nós temos que observar a cidadania em um aspecto mais sociológico e menos jurídico, tá? Na medida em que essa capacidade de agir do cidadão, ele se materializa e se exterioriza de diferentes formas. No inciso 3, nós temos aí a dignidade da pessoa humana. Bom, a dignidade da pessoa humana, ela é a base de todos os direitos fundamentais. Ela precisa ser vista como um princípio motriz de todos os demais princípios. E por meio desse fundamento, o Constituinte assegura ao ser humano um lugar central para o Estado brasileiro. Assim, a proteção às pessoas, ela passa a ser vista como um fim para o Estado e não se limita apenas ao direito à vida. A dignidade da pessoa humana ela é analisada e ela precisa ser materializada como um direito a uma vida digna, né? Em sentido amplo. Esse fundamento da República Federativa do Brasil. Bom, voltando aqui, no inciso 4, nós temos aí os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Bom, por meio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, nós temos a formalização por parte do legislador de que o sistema brasileiro é um sistema capitalista, tá? Com aquelas restrições que são trazidas ao longo do texto constitucional, limitações relacionadas aí à jornada de trabalho, alguns direitos que são básicos e são considerados pétreos do trabalhador. Então, com essas observações, mas o legislador ele formaliza aí esse capitalismo como uma vanguarda econômica do Brasil aí nesse período de democratização, né? Enfim, então nós temos que ter isso em mente e, claro, a livre iniciativa. Essa livre iniciativa é algo importante para o crescimento, para o desenvolvimento de um país,
e para o fortalecimento de uma economia. Claro que, nesse caso, como fundamento aí da República Federativa do Brasil. Bom, o nosso último inciso do artigo 1º, que trata sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, é o pluralismo político. E o pluralismo político ele garante a liberdade em sua órbita mais prolixa, mas não de forma ilimitada. E quando nós falamos em liberdade, nós estamos nos referindo em liberdade de expressão, liberdade de convicção, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de gênero, né? Por meio do pluralismo político, nós temos que observar também o respeito às diversidades e, claro, respeitando também os direitos alheios. Não existe a possibilidade de haver confrontos em relação a dois direitos. Então, é necessário que haja uma ponderação em relação a isso. Não se pode, por exemplo, ofender a honra de alguém, imputar a alguém a prática de um crime, enfim, de forma falsa, atingir a dignidade, o decoro e etc. Então é necessário que tenha-se essas limitações, né? Que o direito à liberdade de expressão ele não pode ser considerado, e ele não é considerado em sua forma, em seu âmbito ilimitado. O importante de se destacar em relação a esse fundamento é que o legislador traz o pluralismo político e assenta o pluralismo político como um fundamento da República Federativa do Brasil com uma intenção de se valer contra a ação de grupos autoritários que tentem se valer de uma posição dominante para reprimirem opiniões, pensamentos que lhes são divergentes. Nós sabemos que o Brasil passou aí mais de 20 anos num regime ditatorial em que as liberdades elas foram suprimidas, inclusive o pluralismo político, né? Então essa inserção desse inciso nos fundamentos demonstra aí a intenção de se ter um pluralismo político de uma forma abrangente para que se possa evitar a ação de grupos que queiram se assentar no poder e de alguma forma mitigar aí os direitos relacionados à liberdade de expressão das pessoas. Bom, nós temos agora o parágrafo único que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O parágrafo único, ele traduz aí a nossa democracia, e a nossa democracia é uma democracia semidireta. Semidireta porque nós não exercemos o poder diretamente, né? Nós elegemos os nossos representantes e por meio deles que são feitos aí as leis e outros atos normativos necessários, né? E existe a ressalva aqui no parágrafo único no tocante ao diretamente, né? Porque é possível que nós de alguma forma exerçamos esse poder, aí citando como exemplo a iniciativa popular, né? Finalizando o artigo 1º, agora nós vamos para o artigo 2º. E o artigo 2º, ele diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom, está materializado aí no artigo 2º as noções acerca da separação de poderes, né? Ou tripartição de poderes. Essa inspiração para a separação de poderes é uma inspiração que vem de uma teoria de um francês chamado Montesquieu. Ele, no livro O Espírito das Leis, ele delimitou lá as funções, né, de 3 poderes, que seriam legislativo, executivo e judiciário. Claro que, com as devidas ressalvas, essa teoria da tripartição de poderes do Montesquieu ela foi remodelada, foi reformulada, de modo que ela se adapte às conjunturas atuais, né?
E então, seguindo a inspiração de Montesquieu, que se inspirou em Aristóteles para a construção dessa teoria, nós temos aí no Brasil, então, 3 poderes que são harmônicos e independentes: legislativo, executivo e judiciário. Bom, vocês percebem que o legislador ele explicitou 2 palavras, né? Independência e harmonia. Quando nós analisamos essas 2 palavras, independência e harmonia, é importante que nós tenhamos em mente o conceito dessas palavras. E independência, num sentido mais amplo, nós podemos considerar como uma ausência de subordinação, uma ausência de hierarquia entre os poderes, na medida em que cada um deles são livres para se organizarem e eles não podem interferir indevidamente um no outro, fora dos limites constitucionais, né? É importante que nós tenhamos isso em mente. Então a independência dos poderes ela remete a essas concepções. E a harmonia entre os poderes ela está relacionada aos aparatos de colaboração, cooperação, por meio da harmonia entre os poderes, visa garantir que que os poderes, na verdade, eles expressem uniformemente a vontade da União. Então, é muito importante que os poderes eles estejam harmônicos para que as finalidades, para que os fundamentos da República Federativa do Brasil, eles possam se materializar, tá? Isso depende aí da harmonia dos poderes. E nós falamos aí dos mecanismos de fiscalização, aí nós temos a inserção da teoria dos freios e contrapesos, tá? Na medida em que um poder pode interferir no outro dentro dos limites da Constituição Federal. E aí, como exemplo, nós temos, por exemplo, o Senado Federal que julga o presidente da República, tá? Nós temos aí, por exemplo, o presidente da República que vai aprovar e vai decidir os aumentos para os ministros do Supremo Tribunal Federal e dentre tantos outros exemplos que nós temos ali na Constituição Federal. Essa teoria dos freios e contrapesos, que tem aí uma relação mais próxima com a teoria da tripartição de poderes, ela se consolidou ao longo dos anos a partir de eventos históricos que proporcionaram aos países a consecução de direitos constitucionais. E nós temos como exemplo disso a Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1689. A Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1689 antecede em 100 anos a Revolução Francesa. E ela traz para a Inglaterra todas aquelas conquistas que foram externadas com a Revolução na França 100 anos depois. Então, por meio da Revolução Gloriosa na Inglaterra, nós temos aí a harmonia do parlamento, nós temos a harmonia da monarquia, né, da realeza e do judiciário. Então, o monarca, a partir de então, ele não iria interferir nas decisões do parlamento e haveria aí um equilíbrio para que se fundamentassem os ideais constitucionais ingleses. Isso trouxe inspiração para outras revoluções e isso trouxe inspiração para a consecução dos fundamentos da República Federativa do Brasil em 1988, né? Quase aí 200 anos, na verdade, quase 200 anos após a Revolução Gloriosa. Bom, uma informação importante em relação ao princípio da separação dos poderes, que está ali materializado no artigo 2º da Constituição Federal, é que ele busca preservar a liberdade individual ao combater a concentração de poder. Tá? Existe aí uma vedação a qualquer tipo de despotismo, a qualquer tipo de autoritarismo, tá? Na medida em que os poderes eles são autônomos, que eles são na medida em que os poderes eles são harmônicos, né? Em que eles vão poder dialogar um com o outro e essa harmonia, essa independência levará ao alcance dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são os 5 que nós falamos agora há pouco: a soberania, a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Bom, nós já falamos do artigo 1º, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós já falamos do artigo 2º, que trata aí sobre a independência e a harmonia dos 3 poderes da União. E agora nós vamos para o artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, quando nós falamos de objetivo, nós temos que ter em mente que nós temos lá 4 objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Todos os incisos começam com o verbo no infinitivo e eles demonstram uma finalidade que o Estado brasileiro busca, né, alcançar. Então, na verdade, esses serão os fins, esses objetivos, eles serão as finalidades nas quais o Estado brasileiro ele vai procurar alcançar e garantir esses importantes direitos, né? Esses importantes objetivos. Quando nós olhamos o primeiro, nós vemos aí que existe como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. É claro que nós estamos longe dessa concepção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas, como eu disse a vocês, os objetivos, eles indicam uma finalidade do Estado. Então, o Estado brasileiro, ele vai perseguir essa finalidade de transformar o Brasil em uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Não existe um tempo, um prazo para isso, e isso é algo que se materializa como uma política de Estado, tá? Na medida em que todas as ações políticas tomadas pelo Estado brasileiro, elas serão norteadas por meio desses objetivos, ok? O segundo, nós temos aí garantir o desenvolvimento nacional. E quando nós nos deparamos com o desenvolvimento nacional, nós temos que analisar como pano de fundo, como um princípio implícito desse objetivo, a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma necessidade do país, né? Uma vez que nós temos vastas extensões aí de florestas, o Brasil é considerado o pulmão do mundo, né? O pulmão da humanidade, então existe essa necessidade. Existe na Constituição Federal um capítulo sobre o meio ambiente, há um interesse do legislador com essa preocupação do meio ambiente, que está implícito aqui nesse objetivo que trata do desenvolvimento nacional. E percebam que o legislador ele não usou a alcunha crescimento, ele usa desenvolvimento. Justamente porque o desenvolvimento ele não está atrelado apenas a um crescimento, mas também um crescer com desenvolvimento. Então é importante nós termos isso em mente também. O inciso 3 do artigo 3º fala sobre erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bom, nesse inciso 3º nós temos muitas informações. Primeiro, erradicar a pobreza. Erradicar significa acabar, exterminar, né? Então, um país sem pobreza, um país sem miséria. Mas ele também cita, o legislador cita também no inciso 3, a marginalização. E essa marginalização, ela está relacionada àqueles que estão à margem da sociedade. Então, aqueles que estão à margem da sociedade, é necessário que eles sejam amparados, tá? Que eles sejam resgatados. E essa marginalização ela não está relacionada a questões criminais, não. Essa marginalização está relacionada àqueles que estão à margem da sociedade mesmo. E aí, no inciso 3, terminando ali, finalizando o inciso, existe a redução das desigualdades sociais e regionais. As desigualdades regionais é necessário que hajam políticas públicas entre as regiões. Porque nós vivemos num país que tem a 5ª maior dimensão territorial do mundo. É um país que existem muitas
desigualdades entre regiões. Nós temos regiões que são mais pobres, regiões que são mais ricas, regiões menos povoadas, regiões mais povoadas, né? Nós temos regiões onde há um número de desemprego maior. Então o Estado ele precisa fomentar políticas públicas que possam resolver essas questões. E nós estamos falando de um inciso que começa com erradicar. Então nós temos que ter a concepção de que o objetivo da República Federativa do Brasil é exterminar, é acabar. Então acabar com essas desigualdades regionais. Então nessa tratativa de desigualdade entre as regiões, nós temos que tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, né? E a partir daí desenvolver critérios que possam amparar um desenvolvimento maior e diferenciado para determinadas regiões. E aí no Brasil nós temos, por exemplo, como exemplo as regiões que estão mais ao norte do território nacional. Norte e Nordeste são regiões historicamente mais vulneráveis às questões sociais, né? Bom, nós temos aqui então no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, esse inciso ele é um inciso igual à da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E por meio desse inciso que se consolida aqui como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, busca-se aí vedar e evitar e perseguir qualquer tipo de atitude discriminatória e preconceituosa, já que nós estamos em uma sociedade plural, né? Então, esse inciso ele vem ao encontro dessas expectativas, vem ao encontro dessa necessidade e agora como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, aí nós encerramos o artigo 3º e nós vamos agora para o artigo 4º.